Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, nos reencontramos nessa belíssima manhã de terça-feira, hoje 10 de novembro. Hoje celebra-se o dia do trigo. E se você não sabia, hoje é o dia do trigo, um grande alimento que todos nós necessitamos. E o trigo tem sua variedade de utilidades, né? Faz a massa do pão, faz tudo que está relacionado a bolo, né? Que serve para alimentar os nossos corpos. Jesus, quando aqui esteve, ele usou uma linguagem figurativa, dizendo: eu sou o pão da vida. E todos sabem que o pão é extraído do trigo. E quando ele disse: eu sou o pão da vida, e eu sou o pão que desceu do céu, eu sou aquele que veio para saciar a sua fome. Do mesmo modo como nós necessitamos de alimentar os nossos corpos com um alimento diário, Jesus alimenta a nossa alma, ele alimenta o nosso coração. E é por isso que você deve guardar no seu coração essa nossa orientação, esse nosso conselho. Você já comeu hoje o pão da vida? Você já nutriu a sua alma? Você já recebeu o alimento para o seu coração? Se não, continue conosco, porque eu não tenho dúvidas que Deus vai falar ao seu coração, outra vez através do presbítero Ângelo Roncalli, que estará conosco dentro de instantes. Mas antes, eu quero lembrar a todos que a Igreja do Calvário está em festa. Desde o primeiro domingo até o último domingo, nós estamos celebrando uma conferência teológica alusiva aos 503 anos da Reforma Protestante, 100 anos do congregacionalismo aqui em nossa cidade, na Paraíba, 49 anos da Igreja do Calvário e 40 anos também do Conjunto Coral Sarah Calley. E, inclusive, eu quero lembrar a todos que domingo nós não teremos escola dominical. Todos deverão ir votar, porque é dia de eleição. Mas à noite, às 18 horas, nós estaremos transmitindo a palavra de Deus será transmissão online. Aqueles que quiserem prestigiar o aniversário da igreja, estejam conosco, né? Nós ficaremos imensamente agradecidos por sua presença. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, para aqueles que não sabem, ali no início da Avenida Brasília. Nós estaremos de braços abertos à sua espera. Portanto, esteja conosco e nós vamos ficar agora com o presbítero Ângelo Roncalli trazendo a conclusão dessa mensagem que ele vem transmitindo desde a última segunda-feira sobre o discipulado. Você é discípulo de quem? Alguns são discípulos de Karl Marx, outros são discípulos de Buda, outros são discípulos de Confúcio, outros são discípulos de Maomé, não é? Outros são discípulos de Allan Kardec. Mas eu estou falando daquele que é Senhor, daquele que deu a sua vida por nós, daquele que derramou o seu sangue para nos salvar, para nos redimir. Ele é o seu e o meu e o nosso Salvador. É o único, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem pelo qual importa que nós sejamos salvos. E aí eu pergunto, você já se tornou discípulo de Jesus? Se não, você deve parar um pouco e pensar na necessidade que você tem de se tornar um discípulo, um seguidor do Senhor Jesus. Ele diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Você está seguindo quem? Jesus, numa certa ocasião, chegou para os discípulos e perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, Pedro disse: uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias ou um dos profetas. Jesus, dirigindo-se a ele, disse: e vocês?
que pensam a meu respeito? Quem eu sou? Pedro deu uma definição teológica profunda. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então se torna um discípulo de Jesus, se torna um seguidor de Jesus. Ele diz, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo cada dia, toma a sua cruz e siga-me. Abramos nossas Bíblias no livro de Romanos, o capítulo 10. Você pode até notar, se não der fuga assim, ler, mas você nota e depois lê. Capítulo 10, de 1 a 3. Depois nós vamos ler João, Evangelho de João, o capítulo 1, também de 11 a 13. Amém? A igreja já encontrou Romanos capítulo 10, de 1 a 3. A palavra de Deus nos diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica e o meu desejo a Deus a favor deles são para que eles sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. A que vem de Deus. Agora, Evangelho de João, capítulo 1, de 11 a 13. Evangelho de João, capítulo 1, 11 a 13. Quando os irmãos encontrarem, pode dizer amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Evangelho de João. Capítulo 1, de 11 a 13. Veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o direito e o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Meus irmãos, aqui está um novo nascimento. Não nasceram da carne, né? Nascemos, mas hoje temos uma experiência de um novo nascimento em Jesus Cristo. Agora, quando Jesus Cristo chegou a dizer que ele vim para o que era meus, mas os meus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito e o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem estava falando? Jesus estava falando dos judeus. Dos judeus. Que Jesus veio para os judeus. Nós éramos gentios. Hoje tem a igreja, os judeus, a igreja de Deus e os gentios. Os gentios e a igreja de Deus. 3 classes de pessoas. Mas, meus irmãos, aí o apóstolo Paulo, prosseguindo naquela sua vida de perseguição, ele chegou olhando para aqueles judeus. E olhando e vendo a situação deles. Como Jesus teve compaixão. E Deus teve compaixão. E Deus teve desejo. Jesus teve desejo. Paulo teve desejo. Eu e você temos esse desejo também. Temos esse desejo de ver as pessoas salvas. De ver as pessoas salvas. O desejo seu, meu irmão, minha igreja, não é de ver fulano está bem no seu trabalho, fulano está bem na sua indústria, fulano tem isso, fulano... Não, o maior desejo do coração de Deus foi
a salvação do povo. Foi a salvação do povo. Por quê? Porque está escrito lá no livro de João 3,16, a igreja toda conhece, mas tem pessoas que ainda não conhecem. Ele diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó, o amor de Deus foi tão grande e o desejo foi tão grande que ele deu o seu Filho para me salvar, para salvar o mundo, para salvar a igreja. Os judeus não aceitaram. Então aqui está duas partes: rejeição ou aceitação. Aqueles que ainda rejeitam, ainda se comportam como judeus, que não conhecem a Jesus, que tem muitos judeus que conhecem, mas tem uns que não conhecem ainda. Aqueles que se comportam dessa maneira, rejeitam. Mas os que, para quem Jesus veio, que aceitamos, aí sim, aceitação. E aceitação legal, aceitação de filho. Aceitação de filho. Meus irmãos, que maravilha. Então, por isso que o apóstolo Paulo chegou, disse, pregando para os judeus, os outros irmãos olharam para Paulo e chegaram: Paulo, você também, não adianta. Ora, Jesus veio para eles, eles não receberam, quanto mais tu, Paulo. E tu sabes quem era? Sim, Paulo chegou a dizer: eu sei quem eu era perseguidor, eu era terrível, eu era um leão bravo, eu era aquele que não tinha conhecimento, eu fazia isso por falta de conhecimento, mas eu hoje tenho conhecimento, e ainda hoje continua, muitas pessoas na igreja, irmãos nossos, que são membros de igreja, que vivem sempre, às vezes, errando, e não conhecem. Aí, por que errais? Por falta de conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Diz assim, porque a palavra é poder de Deus. Aí foi quando Paulo chegou e disse: olha, meus irmãos, a minha súplica, a minha oração, o meu desejo, a minha oração, a minha súplica a Deus a favor deles é para que eles sejam salvos. Porque eu sei que eles têm conhecimento de Deus, mas sem entendimento. Eles conhecem a Deus, eles sabem, mas sem entendimento. Procuram fazer, não querem aceitar a justiça de Deus, que é Jesus Cristo, e procuram estabelecer a sua própria justiça. Não tem pessoas que dizem assim: olha, meu irmão, eu não sou crente, mas eu nem bebo, nem jogo, nem fumo, nem pinto, nem bordo, nem costuro, nem faço nada. Ah, não faz nada, mas precisa fazer: entregar a sua vida a Jesus. Se você não faz nada, precisa entregar a sua vida a Jesus, que Ele vai mudar essa sua atitude de achar que é bom e que falta uma coisinha de nada. Eu também, outro chega a dizer: eu não sou crente, mas o meu pai é crente, a minha mãe é crente, meu tio é crente, agora eu não sou não, mas eles são. Sim, e você vai fazer o quê? Cada um vai responder por si diante de Deus. E acontece, meus irmãos, que a gente às vezes vê, uma vez por outra, as pessoas dizendo assim também: olha, eu não sou crente não, mas eu só queria que meu irmão fosse crente. E você? Não, eu não sou não, mas eu queria porque ele é muito ruim. E se for bom, não precisa de Jesus? Precisa. E se for ruim, precisa também. O que precisa é isso: crer na palavra, crer no Filho de Deus, crer que Ele veio para salvar o mundo, dos quais eu sou o principal, disse Paulo, dos pecadores, mas Ele veio para me salvar. Então, meus irmãos, isto nos diz a palavra de Deus, que Paulo tinha isto dentro dele. Meus irmãos, a coisa pior que tem é a pessoa ser rejeitada e não ter quem a acolha. Mas quando a pessoa é rejeitada e tem quem a acolha,
é muito gratificante, e é muito valoroso, e é muito importante. Nós éramos rejeitados, porque não tínhamos conhecimento da palavra de Deus. Mas quando chegamos a conhecer a palavra de Deus, aí fomos aceitos por Deus. E ele nos diz, olha, vocês, próprio Deus disse, olha, eu vou mandar o meu filho, e ele tem esses três pontos. E vocês sigam esses 3 pontos e o resto está tudo bem. Ele é o caminho. Eu gosto de um caminho certo, de um caminho direito, de um caminho bom. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Eu gosto da verdade. Ou como é bom quando se fala a verdade e quando se ouça a verdade. É dele que ele é a verdade. E ele é a vida. Ah, como eu gosto da vida. E não é só essa, é aquela que vamos receber. É aquela que vamos receber. Meus irmãos, por isto o apóstolo Paulo, ele chegou a dizer desta maneira: Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deles o direito e o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, que não nasceram da carne nem da vontade do varão, mas do Espírito. Estes são que nasceram do Espírito. Meus irmãos, a igreja toda tem o Espírito Santo de Deus. A igreja toda tem o Espírito Santo de Deus, porque ela tem ela tem a alegria de ler a palavra de Deus, para ela lhe ensinar, para ela lhe corrigir, para ela lhe redarguir, para ela repreender, para ela instruir o homem de Deus nos caminhos certos. A palavra tem isto aí. Ela veio para corrigir, para redarguir, para orientar no que você pode fazer, ensinar tudo isso. E não tem algo melhor do que eu ser corrigido pela palavra de Deus. Eu mesmo me encolho todo e digo, meu Deus, mas é Deus que está falando através da sua palavra. Então, meus amados irmãos, nós hoje nos comparamos a igreja, o povo de Deus, como um espelho para a família. O homem é um espelho para a família, para a esposa, para os filhos. Os filhos são espelho também para amanhã ou depois outras pessoas. Então, quando espelha, se você olha assim, é assim. Por que você diz que somos espelho? Porque nós somos a semelhança de Deus. Lá no livro de Isaías, o capítulo 1, o verso 26, ele diz assim, Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha, imagem e semelhança, meu irmão, é muito valor, é muito valor. E é por isso que a Bíblia diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vir perder a sua alma? É muito melhor a alma, tem muito mais valor, não é? Então, por isso que é muito valoroso quando a palavra de Deus fala ao nosso coração desta maneira. Então, quando nós podemos ver, meus irmãos, é necessário o povo de Deus recordar as vitórias, os valores e favores antigos e rogar a Deus o livramento dos males presentes. Os males presentes. É necessário o povo de Deus fazer isto, e rogar a Deus pelos males presentes, porque acontece, cada momento da nossa vida acontece, e está acontecendo, mas é como diz a palavra de Deus também, ele diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se viu, nem ouvido ouviu, nem se percebeu, nem os olhos ouviram isto, o que Deus tem preparado para aqueles que o esperam. E Deus trabalha para aquele que o espera. Então, Isaías 64, 4, onde diz a palavra de Deus, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalhe
para aquele que nele espera. Isaías 64, verso 4. Meus irmãos, veja quanto é maravilhoso e valoroso saber que temos um Deus que trabalha para mim, porque eu espero nele, não é verdade? Eu espero nele. Agora temos que saber esperar com paciência e ter condições de saber esperar. Às vezes passa tempo, anos e mais anos. Nós temos exemplo na Bíblia de pessoas que passaram 38 anos enfermos, mas quando um dia chegaram naquele tanque de Betesda, muita gente ali, e aquele aleijado chegou ali e disse assim, Jesus chegou para ele e disse, não vai saltar, não, Senhor, quando eu vou me aproximando, salta um primeiro e ele é curado e eu não. Então Jesus disse, então toma a tua cama e vai para a tua casa. Curou, saiu curado, 38 anos, mas ele não deixava ali o tanque de Betesda, que era como uma casa de saúde, né? Ele estava ali esperando. Meus irmãos, é necessário, por isso que nós temos assim, isto na nossa vida. Jesus disse assim, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e por amor de mim, e as tuas transgressões não vai ser mais lembrado. Não me lembrarei dela jamais me lembrarei. Deus apaga, como você faz uma conta numa mercearia, principalmente a minha, né? Quando você paga, aí eu risco ali, apago tudo, aí você pagou. Então, você vira a página para o outro lado e diz, como é que eu estou aí, seu Sebastião? Você está assim, desse jeito, branquinho, limpinho. Bem assim Deus faz conosco, meus irmãos, e você fica tranquilo, eita, graças a Deus que eu paguei a conta, agora já posso fazer outra, não maior, mais baixa, né? Então acontece dessa maneira, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela nos dá essa certeza e essa segurança. Deus diz em sua palavra, ora, agora, meus irmãos, confiança em Deus não dispensa prudência. Confiança em Deus não dispensa prudência. Eu confio em Deus, mas é necessário eu ser prudente. E como a Bíblia diz, devemos fazer as coisas com ordem e decência, né? E isso é muito bom, quando é com ordem e decência. Meus irmãos, eu só tenho que a palavra de Deus nos dá essa garantia, nos dá essa força, nos dá essa sustância. Quando nós podemos ver na palavra de Deus que esses dois textos que li, e ele vai dizer, nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, quando diz lá no livro de Efésios, capítulo 2, verso 7 e verso 8. Ora, somos graça, somos salvos, mediante a fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Tem pessoas que dizem, eu não sei se eu estou salvo ou não. E sendo crente. Mas por quê? O que é que está acontecendo? Você examine-se a você mesmo, não é verdade? Examine-se, nem eu, nem o pastor, nem ninguém vai examinar, não. Somente você mesmo vai se examinar diante de Deus. E Deus é tão bom que fica lhe ouvindo com a máxima atenção, lhe ouvindo e vou lhe responder com bênção que você não esperava. Abramos nossas Bíblias aí no Salmo, lá em João 6,
João 6, está bem pertinho aí, João 6, diz a palavra de Deus, o verso 67 e 68. João 6, 67 e 68. Ele diz assim, a palavra de Deus, 66, 67 e 68. Diz a palavra de Deus assim, ora, então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens as palavras de vida eterna. Eu devo guardar essa palavra. Sabe por quê? Porque, olha o que é que Jesus diz. Pode abrir a sua Bíblia, se você estiver aí, no livro de Apocalipse, e o capítulo, eu sei de qual, mas eu quero que os irmãos podem abrir. Apocalipse, o capítulo 3, veja bem o que é que ele nos diz na sua palavra. Apocalipse, capítulo 3, verso 10 e 11. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Ele diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva. Aqui perseverança e conservar. Perseverança e conservar. Jesus disse mesmo, porque guardaste a minha palavra, eu também te guardarei da hora da tentação ou da provação. Porque guardaste com perseverança. E isto é o que nós devemos fazer, meu irmão, perseverar. Pessoa perseverante é diferente de uma pessoa vacilante. Perseverante não é como vacilante. E quando a palavra de Deus nos diz assim que Deus nos guarda, é porque Ele guarda. Eu também devo ser guardado, porque Ele disse, ó, se você guardar a minha palavra, você vai ser guardado também. Ó, como ele disse na sua palavra, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Te guardarei da hora do que está acontecendo no mundo, que vem sobre o mundo inteiro. Os irmãos viram aqui que foi lido sobre o mundo inteiro e está acontecendo. Mas eu te guardarei. E a igreja de Deus tem sido guardada. Ela tem sido protegida porque tem guardado a palavra de Deus. Tenham todos um bom dia e que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Eis-me aqui, ao teu altar me entrego, eis-me aqui, sem vacilar me achego, eis-me aqui. Oh Senhor, chamaste com afeto, em submissão completa, me rendo a ti, Senhor meu Deus. A decisão já feita me traz visão perfeita. Agora bem feliz sou teu. Aqui, dirige minha vida